Vamos ler, então, capítulo 1, verso 1 e verso 9, que diz o seguinte: Revelação, livro da Revelação, Apocalipse, tá, irmãos? Eu sei que muitos irmãos já sabem, mas pode ser que alguém não saiba, né? Livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 e versículo 9. Diz o seguinte o texto: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Verso de número 9. Eu, João, também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Cristo. Amém? Podemos assentar. Meus irmãos, nós vamos tentar fazer uma breve palavra dentro desse tempo. Esse texto é muito rico, né? Nós fôssemos realmente trazer uma palavra desse texto, nós vimos aqui levar pelo menos 1h30 para nós podermos falar aos irmãos. Nós estávamos com o objetivo aqui de falar aos irmãos sobre características espirituais desse texto, dos personagens, e essas características servindo para a igreja e também para a família. Não vai dar tempo, mas nós vamos tentar falar alguma coisinha, e aí dentro do tempo que nós chegarmos, nós paramos. Então não sei se eu vou chegar até o versículo 9. Há um contexto muito lindo, depois também da própria visão, com as características do próprio Cristo glorificado, com todas as características, um projeto também de tentar falar aos irmãos o significado de cada uma destas características, porque muitos pregadores às vezes falam sobre as características, mas não entram no significado delas. Porque o cabelo dele era branco e a sua cabeça branca como a lã? Porque os seus pés estavam polidos como bronze e refinado numa fornalha? Porque ele tinha um cinto de ouro sobre o seu peito? Porque ele tinha uma vestimenta comprida até os seus pés? Mas nós não sabemos se vai dar tempo. Vamos então entrar direto ao assunto da palavra, e nós vamos aproveitando alguma coisa que vai dar tempo para nós falar nesta noite, que o tempo é bem curto, né? Temos as características da ilha de Pátmos, qual a sua distância em comprimento, qual a sua distância em largura, porque João foi para lá, né? Mas vamos tentar entrar em alguma coisa aqui. Primeiro, vamos no primeiro versículo. O primeiro versículo diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Revelação de Jesus Cristo já é o tema do livro Apocalipse, porque a palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. O verbo é apocaliptos, que quer dizer revelar. Então, nada mais o livro do Apocalipse é um livro que vem com o propósito de revelar, de demonstrar, de esclarecer, de fazer a igreja conhecer a vontade de Deus para os dias de João e o tempo em que a igreja estava passando na Ásia Menor. Mas também o livro da Revelação vem para revelar, descobrir, tirar o véu das coisas que João tinha visto, mas também das coisas que iriam acontecer, as coisas que são, e também das coisas do futuro. Ou seja, o propósito do livro do Apocalipse não é esconder, o propósito do livro da Revelação, como diz o seu texto, não é não deixar claro, não. O livro da Revelação veio como revelação de Deus a Jesus Cristo e ao anjo mensageiro enviado ao servo João para fazer a igreja conhecer tudo que Deus queria falar através desse livro, a igreja da época, a igreja da história e a igreja de hoje, a igreja do Vilhaz e a cada um de nós, a revelação da palavra de Deus. A revelação do livro do Apocalipse sobre as coisas que João tinha visto, as coisas que são e as coisas
que haveriam de acontecer. Esses dias, irmão Edson, Deus me deu uma palavra naquele capítulo 4, e o Senhor me deu algumas coisas dentro daquele capítulo 4, naquela visão. Quem sabe um dia nós também não vemos aqui para falar sobre o capítulo 4, né? Glória ao nome do Senhor. Mas vamos diante de revelação. Então, o que é descobrir? É revelar, é tirar o véu, é deixar esclarecido. E o versículo de número 1 começa dizendo que revelar quem? Revelação de Jesus Cristo. O que o livro vem trazer é a revelação de Jesus Cristo. Os irmãos falaram aqui um pouco sobre intimidade. Os irmãos falaram aqui sobre intimidade. Intimidade cabe no relacionamento entre o homem e Deus. Intimidade cabe no relacionamento entre irmãos. Intimidade cabe no relacionamento familiar. Intimidade cabe no relacionamento do marido com a esposa. Intimidade cabe no relacionamento entre pai e filho. É necessário intimidade. Mas antes de entrar na palavra só intimidade, eu quero dizer que um dos propósitos era revelar Jesus Cristo. E o que tem a ver a intimidade com isso? Porque Deus veio revelar esta palavra a um homem, a um discípulo, a um servo que tinha intimidade com ele. Quem era esse? Esse era João, João discípulo, João amado, João que estava presente com ele quando ele iniciou o seu ministério, João que estava com ele quando ele foi crucificado, João que estava com ele quando ele estava na cruz do Calvário, João que vem falar com ele sobre intimidade familiar, quando ele vira na cruz e diz aí, eis aí a tua mãe, e vira para Maria e diz, eis aí o teu filho. Era como se Jesus estivesse dizendo para João, não fique preocupado comigo, porque eu estou tranquilo, e o propósito meu é muito maior, e isso aqui é apenas uma dorzinha passageira, porque logo em breve eu vou me revelar para você como eu serei. Glória ao nome do Senhor. Foi uma promessa que João disse, que Jesus disse para João. Quando Jesus falou sobre a morte dos discípulos, na intimidade, Jesus falou com João, se importa que alguns dos que aqui estão não verão a morte até que eu venha, até que eu esteja com ele. Havia uma promessa que o Senhor se revelaria a João. Se importa que eu tenha com ele, Pedro, o que você tem a ver com isso? Ou seja, se eu tenho intimidade com João, a ponto de dizer a ele que um dia eu quero me apresentar com ele antes da morte, mesmo que você tenha partido, isso é uma intimidade minha com João. Relacionamento, intimidade, João tinha. E quando ele estava na cruz do Calvário, acompanhando o mestre, sendo crucificado, sendo afligido, glória ao nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que ali havia, glória ao nome do Senhor, o sangue do Senhor escorrendo por aquela cruz, espada o traspassando, havia um sofrimento tremendo do Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus estava com uma cruz sobre a sua cabeça, não de reinado, mas estava com uma coroa na sua cabeça de zombaria, de sofrimento. Ele estava com uma vestimenta, e não estava com uma vestimenta comprida da revelação, ele estava com uma vestimenta que foi rasgada, ele estava com uma vestimenta de humilhação. Mas João, na sua intimidade com Jesus, passou por tudo isso. Quando Jesus ainda estava com os seus discípulos, uma certa feita, ele vira para um dos seus discípulos, Filipe, que diz para Jesus o seguinte: Senhor, nos mostra o Pai, nos revela o Pai, nos fale sobre o Pai. Aí Jesus vira para Filipe e diz assim: Filipe, você está tanto tempo comigo e você não ainda viu a revelação do Pai, você ainda não enxergou o Pai? Pois eu vou dizer uma coisa, Filipe, o Pai esteve caminhando com você aqui na terra. Calma aí, não entendi, Senhor. O
Pai esteve curando na sua frente aqui na terra. Como assim? O Pai esteve ressuscitando a Lázaro na sua frente depois de 3 dias que ele estava morto. Mas como assim? É muito simples, Felipe, que quando você estava olhando para mim, quando você estava vendo os meus sinais, quando você estava ouvindo os meus ensinamentos, você estava sentindo a presença do Pai. O Pai estava presente, o Pai estava aqui. Quando você olha para os meus olhos, Felipe, você vê o Pai. Quando você vê o meu comportamento, você enxerga o Pai. Quando você vê a minha maneira de operar e de agir, eu estou revelando o Pai para você. O que o senhor está dizendo nessa introdução, pastor? Estou dizendo para você que os evangelhos vieram no objetivo de Jesus Cristo revelar o Pai, mas que neste versículo de número 1, na intimidade que Deus tem com o João de revelar a ele, a mensagem de Apocalipse é diferente. Apocalipse não é revelar o Pai, não, é diferente. É o Pai dizendo: olha, o meu filho me revelou pregando a minha palavra, dando testemunho, fazendo sinais, enfrentando todas as adversidades. Ele me revelou ensinando a minha palavra, ensinando os meus mandamentos, ensinando o meu evangelho. Mas agora, aqui na ilha de Patmos, recebendo a revelação, João, eu vim para te revelar o meu filho. A coisa inverte, não é o filho revelando o pai, é o pai revelando o filho. Então o livro da revelação, Apocalipse, começa dizendo: é uma revelação do meu filho. É Deus dizendo: eu venho a você, João, para te demonstrar, para te revelar, para tirar o véu, para te descobrir o meu filho Jesus Cristo. Mas calma aí, Deus, eu já conheço Jesus, eu andei com Jesus, eu falei com Jesus, eu vi Jesus ser crucificado, eu vi o início do ministério de Jesus. Não, João, você não entendeu. Você viu Jesus encarnado em carne humana, mas eu quero revelar Jesus na sua essência glorificada. Eu quero te revelar Jesus como um Cristo glorificado. Eu quero te revelar não como aquele homem que estava sendo humilhado, que estava sendo crucificado no Calvário, que estava com a sua carne dilacerada, com o seu suor que se tornou em gotas de sangue no Getsemane. Eu quero te revelar não aquele que foi crucificado no Calvário com coroa de espinho, não. Eu quero te revelar ele como ele é, o eterno, o poderoso, o que não morre, o que vive para todo sempre, o que é eterno, o que é glorioso, o que a morte não tem domínio sobre ele, o que a morte não pode causar nenhum dano a ele. Eu quero revelar ele como superior à morte. Eu quero revelar ele como vencedor da morte. Não é à toa que o livro vai dizer: eu sou aquele que esteve morto, mas que estou vivo, mas que estou vivo, mas que estou vivo, mas que estou vivo para todo sempre. Eu venho te revelar não um Jesus que ele está enfraquecido, limitado, cansado. Eu venho te revelar um Cristo que não cansa, que não para, que trabalha o tempo todo para abençoar a sua igreja. Eu venho te revelar um Cristo que é tomado de total glória. Ele tem glória nos seus cabelos, ele tem glória no seu rosto, ele tem glória nos seus pés, ele tem glória na sua vestimenta, ele tem glória no seu peito, ele tem glória em todo o seu ser. Eu venho te revelar, João, Jesus Cristo como ele é. Depois de o Senhor falar que ia revelar Jesus Cristo, ele fala sobre coisas que devem acontecer. Políticos prometem e não acontece. Alguns homens prometem e não acontece. Mas Jesus, o Senhor, ele promete e cumpre com a sua palavra. Jesus falou para João: João, você vai me contemplar glorificado ainda vivo.
João estava na ilha de Patmos e o Senhor apareceu a ele glorificado numa visão, e ele contemplou o Senhor com toda a sua glória, porque os planos de Deus não se frustram e permanecem para sempre, porque ninguém pode impedir a sua vontade. Versículo de número 2. O motivo que João estava na ilha de Patmos. Glória ao nome do Senhor. Primeiro, o versículo 2 vai falar o qual testificou da palavra de Deus, falando ainda sobre o Cristo. Testificou da palavra de Deus, dos testemunhos de Jesus Cristo, de tudo que tens visto. Ou melhor, João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Meus irmãos, só esse versículo aqui, de tudo que tem visto, João, se nós ficarmos só nesse tudo que tem visto, nós já íamos ficar aqui pelo menos uns 30 minutos no que João viu. O que João viu? João viu Jesus curar, João viu Jesus ressuscitar, João viu Jesus ser crucificado, João viu o túmulo vazio, João viu o lenço dobrado, João foi lá junto com Pedro dentro do túmulo, e quando viu o templo dentro do túmulo, o lenço estava dobrado, Jesus dizendo que ia cumprir um versículo do capítulo de número 7, eu vou, mas eu volto, eu vou, mas voltarei, eu vou, mas não vou ficar sem voltar, porque o lenço dobrado é quando um anfitrião está almoçando, e o seu garçom, o seu mordomo, ou quem esteja servindo a mesa, vê o lenço dobrado dizendo, não tira a mesa ainda, porque eu ainda não completei o meu almoço, e eu ainda vou almoçar ou jantar. Quando João vê o lenço dobrado, ele está dizendo para João, eu não estou mais nessa sepultura, eu já ressuscitei, e tenho uma promessa para você e para a minha igreja, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. E para os amilenistas, ele volta uma vez só, mas para a igreja de Jesus Cristo, Assembleia de Deus do Belém, nós acreditamos na vinda do Senhor em duas partes, em uma fase e uma segunda fase, e na primeira fase da sua segunda vinda, não está no livro do Apocalipse, porque o capítulo 1 e o verso 7, que diz que ele vem sobre as nuvens com poder e glória, e todo olho verá, fala da sua segunda fase, na sua segunda vinda, quando Israel vai reconhecer ele como Senhor. E a igreja, pastor, a igreja já está glorificada, voltando com ele como um exército tremendo, adorando e glorificando a ele pela vitória que ele vai realizar. Mas e a primeira fase da sua vinda para a igreja? Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 51, que um grande mistério há de acontecer. O que? O arrebatamento da igreja. Ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou não tenhais conhecimento acerca daqueles que dormem, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, intimidade, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O versículo 1 fala da revelação de Jesus Cristo e as coisas que devem acontecer. Fala do que João tem visto. O verso 3 vai falar, bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras da profecia deste livro e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Fala sobre o livro da revelação, livro do Apocalipse, dizendo, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Glória ao nome do Senhor. No original, o ler aqui é ler em voz alta. Ouvir e guardar será bem-aventurado. Agora, só essa palavra bem-aventurado é interessante, pastor Gideão, porque algumas Bíblias, com todo respeito,
traduzem essa palavra bem-aventurado, mas de uma maneira muito pobre. A palavra nas Bíblias modernas traduz como feliz. E se nós fôssemos usar as Bíblias novas para essa tradução de bem-aventurado, diria assim: feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve, e feliz aquele que guarda a palavra da profecia desse. Mas por que, pastor, é tão pobre? Vou te explicar por quê. Eu vou te usar o sermão da montanha para explicar isso aqui. Jesus diz assim: bem-aventurado aquele que é perseguido por causa do meu, bem-aventurado aquele que é injuriado por causa do meu, aleluia. Você já viu alguém ser feliz por ser perseguido? Você já viu alguém ser feliz porque é afligido? Mas eu vou te dizer uma coisa, crente, a igreja, os discípulos, os servos de Deus, eles às vezes passam por tribulação, passa por aperto, passa por dificuldade, mas mesmo assim, eles são bem-aventurados. Levante a sua mão assim com a minha, é bem-aventurado. Mas por que é bem-aventurado? Porque não é uma tradução comum feliz. Porque felicidade humana é momentânea, felicidade humana é passageira, felicidade humana depende de circunstância, felicidade humana depende de momento de prazer e de alegria. Mas a felicidade daquele que serve a Deus independe de vida financeira, independe de dificuldade ou de angústia, independe de adversidade, independe de perseguição, independe do cofre estar cheio ou vazio, independe do que tem ou não tem, independe de estar empregado ou desempregado, independe de estar bem vestido ou mal vestido. Sabe por quê? Porque a felicidade daquele que serve a Deus não é desta terra. A bem-aventurança daquele que serve a Deus não é desta terra. A bem-aventurança daquele que serve a Deus vem do Espírito, vem do céu. Ela independe de circunstância, pode ter perdas em todas as áreas da vida, mas quando a presença do Espírito chega, quando a presença de Deus chega, quando a palavra de Deus chega, quando o conforto de Deus chega, quando a revelação chega, eu vou te explicar isso aqui melhor. Glória ao nome do Senhor. João está aprisionado na ilha de Patmos por Flávio Titus Domiciano. Por quê? Porque ele pregou a palavra de Deus, porque ele testemunhou de Jesus. Ele está aprisionado, ele está na ilha de Patmos, ele está ali preso, ele está longe da igreja, ele é retirado da igreja de Éfeso, ele está longe da comunhão com os irmãos, ele está longe da presença de Deus. Os crentes estão sendo perseguidos por Flávio Titus Domiciano. E sabe o que faz com os crentes? A perseguição aumenta tanto que começam a matar os crentes, diz a história, e os crentes começam então a velar os seus parentes. Mas sabe o que acontece? O crente vela o seu parente no cemitério, acaba de velar o seu parente. Quando ele acaba de velar, ele começa a receber uma alegria do Espírito e uma promessa de Deus baseada no que Paulo também escreveu: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós estaremos vivos. Os crentes daquela época, sem ter a revelação completa que nós temos hoje, sabia, nós morremos aqui, mas um dia nós vamos morar na glória celestial. O homem pode matar nossa carne, mas não pode acabar com a nossa alegria e com o nosso gozo no Espírito e com a nossa intimidade de eternidade com Deus. Aí o que os crentes faziam? Oh glória! Acabava de velar e dizia: vamos fazer o quê? Vamos pregar a palavra. Vamos fazer o quê? Vamos adorar a Deus. Vamos fazer o quê? Vamos glorificar e exaltar ao nome do Senhor. E João sabia que a igreja estava passando por essa perseguição. Glória ao nome do Senhor. E ele passando por essa perseguição, vem a revelação. E o verso 9, que eu vou fechar aqui porque não vai dar tempo,
Eu queria falar sobre a paz, sobre a graça, mas ele vai dizer: eu estava na ilha chamada Pátimos, glória ao nome do Senhor, e era companheiro na aflição e no reino dos nossos irmãos em Cristo. João não teve audácia de dizer: eu fui o discípulo amado do Senhor, eu sou melhor do que vocês, eu sou diferente de vocês. Ele disse: não, eu sou companheiro de vocês, eu sou igual a vocês crentes, eu estou passando a mesma aflição, eu estou passando a mesma perseguição, sou companheiro de vocês na tribulação e na aflição, sou companheiro de vocês no reino e também na paciência, ou seja, na perseverança no Evangelho de Cristo. E a Bíblia vai dizer que ele estava na ilha chamada Pátimos, que ela tinha uma medida de aproximadamente 15 quilômetros de comprimento por 10 quilômetros de largura. Se você baixar rapidamente no Google, você vai ver 13 por 7. Se você especificar em outros estudiosos, vai falar em 16 por 10. Se você pegar o comentário Beacon, vai falar 16 por 10. Então eu vou jogar para você aproximadamente 15 quilômetros de comprimento e 10 de largura. Ele estava na ilha, sofrendo a dor, a perseguição, a ausência dos irmãos, não podendo estar com os crentes, isolado na ilha de Pátimos. Mas de repente ele começa a ter a visão, a revelação, glória ao nome do Senhor. Deus começa a se revelar a ele e passar tudo que está escrito nesse livro, e na revelação ele contempla o Cristo glorificado. Sabe que Jesus está dizendo para ele: ei João, você não está sozinho, eu estou contigo aqui, você não está sozinho, eu estou com a minha presença, com o meu Espírito, com a minha graça, eu te arrebato em Espírito, eu tomo o teu Espírito, eu te tiro desta terra e te elevo, pelo capítulo 4, até o céu, sobe até o céu e tem revelação de Deus. Mas nesse capítulo 1, ele ouve só uma voz, e a voz vai dizendo: olha João, glória ao nome do Senhor, e a voz é como voz de trombeta. Não é voz de trombeta, tem pessoa que pensa que é voz de trombeta, não é, meu irmão, é como voz de trombeta, porque a voz é mais do que de trombeta. Trombeta era o que João está dizendo para escrever, dizendo: a voz dele é forte, a voz dela é poderosa, a voz dele ninguém consegue resistir, a palavra dele é tremenda, a palavra dele é poderosa. Quem ouve a sua voz não consegue ficar sem ser tocado, quem ouve a sua voz não consegue ficar sem ser tomado, quem ouve a sua voz não consegue ficar sem ser abençoado, quem ouve a sua voz não consegue resistir a ela. Mas quando ele ouve a voz, meu irmão, aleluia, glória ao nome do Senhor, diz a palavra que na revelação ele começa a virar para trás, e quando ele vira para trás, glória ao nome do Senhor, ele não contempla aquele que tem a voz poderosa como a voz de trombeta, mas ele vê 7 castiçais de ouro, glória ao nome do Senhor. E quando ele contempla os 7 castiçais de ouro, lá na frente vai dizer: os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas da Ásia. Mas ele não tem só isso, ele tem 7 estrelas na sua mão. Quem são as 7 estrelas? Os pastores antigos e os estudiosos antigos concordam que eram 7 pastores sobre o domínio das igrejas da Ásia, mas alguns vão dizer que podem ser mensageiros diferentes. Mas uma coisa eu quero dizer: independente de ser líderes da igreja, pastores da igreja e os castiçais, os 7 igrejas da Ásia, todos eles estavam sob o domínio dele, sob a glória dele, sob a luz dele, sob o domínio dele, sob o poder dele, sob a honra dele, sob a proteção dele, sob o carinho dele, sob o amor dele. Mas quando ele e não vê aquele que falava, e contempla os 7 castiçais, a Bíblia vai dizer que no meio da igreja ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia! Semelhante ao Filho do Homem, com todas as características que eu não vou citar hoje, fica para outro dia. Mas ele contempla este Filho do Homem glorificado no meio da igreja. Oh glória!
Porque o Filho está no meio da igreja. Glória ao nome do Senhor. Porque é Ele quem guia a igreja, é Ele quem orienta a igreja, é Ele quem sustenta a igreja, é Ele quem levanta a igreja, é Ele quem fala com a igreja, é Ele quem conduz a igreja, é Ele quem mantém a igreja, é Ele que vai arrebatar a igreja, é Ele que vai levar a igreja até a glória celestial, pelo poder do seu Espírito Santo. Algumas características só que havia aqui, para finalizar. Algumas coisas que tinha na vida de João, que deve ter na sua família, deve ter na igreja. João era um homem fiel. João era um homem de testemunho. João tinha intimidade. Não deixe faltar da sua família. Não deixe faltar do seu lar intimidade. Não deixe faltar no seu lar fidelidade. Muitos casamentos têm sido destruídos porque está faltando fidelidade. Esses dias, Moedes, eu e a Edilene completamos 26 anos de casado. E quando ela estava quase para morrer, internada na UTI, com 26% de saturação, pastor Gideão, eu até pedi oração uma certa vez lá na sede, pastor Edson orou, em algumas das ocasiões. Eu tinha perdido minha mãe, tinha perdido 2 irmãos, minha mãe de criação, minha avó. Falei para o Senhor, mas eu não estou pronto para perder a minha esposa. Glória ao nome do Senhor. E ela está aí para a glória do nome do Senhor Deus. Mas nesses 26 anos, para falar sobre fidelidade, glória a Deus, casei aos 22 anos de idade. Só conheci 2 namoradas. Mas uma eu só conheci de beijo e abraço, graças a Deus. Mas eu conheci na intimidade somente uma mulher, somente uma esposa. Ela está sentada aí, o nome dela é Edilene, 26 anos de casado, só conheci uma única mulher. E alguém de vez em quando vem com aquela pergunta do inimigo e fala assim: se por acaso um dia acontecer, sua mulher, mas você casa de novo, eu falo assim: Deus me livre, glória ao nome do Senhor, eu quero só uma, aleluia. Quer saber por que da brincadeira? Glória ao nome do Senhor. Você já imaginou? Tem sogro que é bom, eu tive uma sogra muito boa, irmão, e tenho uma sogra muito boa, tive um sogro que foi muito bom para mim, tem uns cunhados muito bom, mas você já imaginou casar de novo? Você pensa que você só vai arrumar outra mulher? Vai pensando, você não sabe se você vai dormir no mesmo lugar, você não sabe se você vai comer a mesma coisa, você não sabe se vai passear no mesmo lugar, você não sabe se vai poder ter as mesmas amizades, você não sabe se você vai poder conversar a mesma coisa, você não sabe se você vai poder ter a mesma liberdade. E tem mais ainda, você vai receber outro sogro, você vai receber outra sogra, você vai receber talvez outro cunhado, você vai receber outra cunhada, você vai receber outra família, e vai ter que começar tudo de novo. Quem está disposto para isso aí, levanta e diz amém aí, ó. Ninguém, tá vendo? É melhor continuar orando por ela, olha por ela, ora por ele, para ele e ela continuar fiel, para você não passar por todo esse problema. Ele era fiel, glória ao nome do Senhor. Ele tinha intimidade, ele tinha testemunho. Meus irmãos, tinha muita coisa nesse texto que eu gostaria de falar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Amém? Nos coloquemos de pé, com a permissão do nosso Moedes, com a permissão do nosso irmão. Eu gostaria de cantar de novo. Gostaria de convidar minha esposa para cantar com a igreja, todo mundo de novo. Aleluia, aquele hino Questione e Adore. Dá para colocar no ponto? Aleluia. Eu só vou fingir que vou cantar. Só vou fingir, porque eu não canto. Mas cadê ela? Vem rapidinho, mãe Edilene, com a permissão aqui. Enquanto ela se aproxima e coloca o hino no ponto, por favor, sonoplasta. Glória ao nome do Senhor. As igrejas da Ásia, enquanto ela chega, estava passando por tanto sofrimento, mas toda essa revelação que João recebeu serviu para essas cartas chegarem às igrejas da Ásia. Sabe qual era a menor distância que tinha para uma igreja? De uma para outra, de uma cidade para outra? 45 ou 48 quilômetros aproximadamente, era a menor distância de uma igreja para outra. Até Éfeso dava uma distância de 80 quilômetros de distância. Mas repita comigo, isso não impediu da revelação chegar.
A revelação chegou. Está no ponto? Pode soltar. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. No nome do Senhor Jesus. E cante comigo. Eu não vou cantar não, só vou fingir, tá bom? Aleluia. Me pegues perguntando o que pode Deus fazer? Muda todos os planos, fazer o seu querer, fazer o que Ele apraz, sem dar explicação, conhecer teus sentimentos e avaliar sua reação. E se Ele não quiser fazer o feito cessar, e se Ele não quiser acalma, e no meio desta tempestade apenas te resta a voz de um adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto e te deixa só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? A igreja questiona ou tomou a mesma decisão, adora? independente da perseguição. Se Ele nada fizer, mostra a tua fé, questiona ou adora, independente da adversidade. Questiona ou adora, questiona ou adora. Se Ele nada fizer, mostra a sua fé, questiona ou adora. E se Ele não quiser fazer o feito cessar, e se Ele não quiser o mar acalmar, e no meio desta tempestade apenas te responde um adorador. E se Ele não quiser matar a Faraó e te levar lá para o deserto e te deixar só, e no meio da adversidade um exército inimigo vier te afrontar, o que é que você faz? Questiona ou adora? Questiona ou adora? Se Ele nada fizer, mostra a sua fé, questiona ou adora, questiona ou adora, adora, questiona ou adora, se Ele nada fizer, mostra a tua fé, questiona ou adora. Nós vivemos num contexto onde tudo tem que dar certo, ou Deus faz, ou Deus faz, e quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos frustramos, achando que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, mas na verdade Ele quer saber se somos verdadeiros adoradores. Eu prefiro adorar
eu uso a minha fé, eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Eu prefiro adorar. Se ele nada fizer, eu uso a minha fé. Eu prefiro adorar. Adorar. Amém, Senhor Jesus. Eu gostaria de perguntar, eu pedi para fazer o apelo, se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente. Podemos aceitar, Deus? Alguém no nosso meio crente ou que está afastado da igreja? Tem alguém? A igreja também? Tem alguém? Fundo à direita, à esquerda. Tem alguém? Aleluia, glória ao nome. Todos são crentes? Todos que são crentes, levante a mão para mim. E se todos realmente são. Glória ao nome. Parece que tem alguém ainda que não é. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. À minha esquerda, tem alguém ainda que não é crente ou que está afastado da igreja? Levante a sua mão. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluias. Eu quero perguntar somente para aquele jovem, eu não tenho certeza se ele é crente ou não, aquele ali que está olhando para mim. Você. Não sei porquê, mas colocou só para falar com você. Amém? Eu não vou fazer muitos apelos para você, não. Mas o Senhor. Você. Não sei se você é crente. Você é crente, Felipe? Eu não. Ainda não, né? Acho que é por isso mesmo que Deus falou para mim falar com você. Glória ao nome do Senhor. Ele morreu na cruz, derramou seu sangue, enfrentou coroa de espinho, enfrentou cravo nas suas mãos, prego nos seus pés, enfrentou o Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Mas ele morreu no objetivo de salvar a minha e a sua vida. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Mas além de ele estar vivo, os tempos, os sinais, e Deus já tem falado com você nesses dias, e os sinais estão aí, os sinais estão acontecendo, então não vai precisar insistir muito o apelo, não. Os sinais estão demonstrando para você que ele está voltando, e diante disto eu quero perguntar para você, diante do que Deus tem falado com você esses dias através dos sinais, dos acontecimentos, e de que ele está voltando. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante a sua mão com a minha. Você quer? Vem para Jesus. Aleluia. Calamassuri-me calabasséria. Isso, irmão, não é porque eu estou pregando, não é não. Não é porque eu estou falando. Eu quero que você aprenda isso. Às vezes nós, como pregador, temos uma vaidade. Lá no Vista Alegre, quando eu dirigi a igreja, Moed sabe disso. Eu costumo dizer que eu nunca ganhei uma alma. Nunca. Sabe por que nunca? Porque tudo é Jesus quem faz. Aleluia. É Ele que salva, é Ele que usa a gente, é Ele que fala. Quantas pessoas Deus tem usado para falar com este moço? Não é verdade, moço? E Deus tem falado com você, mas chegou o seu dia, viu? Levante a sua mão direita comigo e diga, eu quero. Diga comigo, eu quero. Jesus Cristo, esse Jesus glorificado, eu quero. Como Senhor, mais um aqui para Jesus também, ó, mais um. Eita glória, quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Repita comigo, eu também quero. Diga, esse Jesus Cristo glorificado como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer? Aleluia. Se tem, vem correndo. Aleluia. Um dia ele vai voltar para buscar essa igreja. E vocês só precisam de uma coisa. Aleluia. Qual o nome dele? Pergunta para mim o nome dele. Adailton, o seu nome? Esther. Eita, nome de rainha, né? Aleluia. Vocês são família, casal? Você tem uma rainha, né? Esther, né? Adailton, eita glória. Ele promete. Não promete casa, não. Isso é um evangelho mentiroso, tá? Ele até dá, porque ele tem poder para dar, mas ele não promete isso. Ele não promete casa. Ele não promete carro. Ele não promete vida financeira, mas eu vou dizer duas coisas que ele promete.
Ele promete estar com vocês a partir de hoje até a consumação dos séculos. Ele promete, se vocês não abandonarem Ele, Ele nunca vai vos abandonar. Ele promete, aleluia, que todas as vezes que vocês precisarem chamar, Ele estará convosco para todo sempre. E Ele promete mais, Ele promete que um dia Ele vai voltar para buscar essa igreja, e eles querem que vocês façam parte no nome de Jesus, escrevendo o vosso nome no livro da vida. Amém? Quem vai orar? Muito obrigado pela oportunidade. Ó, meu coração está muito feliz, viu? Porque Deus falou comigo para falar com você. Aleluia. Ele nos ama, né, Mostade? Vocês cantaram, Ele nos ama. Sabe o que diz nesse capítulo 1? Aleluia, que Ele nos ama também. E nos lavou dos nossos pecados, Adailton. Ele nos ama, aleluia. E Ele nos lavou. Sabe o que Ele quer dizer no original? Ele nos lavou, Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele não olhou para o nosso pecado, nos libertou dos nossos pecados para vivermos para sempre para Ele. Deus abençoe. Aleluia. Vamos orar, irmãos, pelo casal, Adailton, a Esther, que está aceitando a Cristo como Salvador. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, e estamos orando pelo Adailton, pela Esther, Senhor, para que o Senhor nesta noite, Pai, possa recebê-los. Eles estão Te aceitando, Jesus, como único e suficiente Salvador das suas almas. Pai, segura eles nas Tuas mãos, meu Deus, que eles possam sair daqui mudados, transformados pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Opera agora, meu Deus, a regeneração. Oriala Massuria, dê vitória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Adailton.